essa máquina aqui me proporcionou uma postura melhor de trabalho, uma produção maior, uma redução de 50% da minha jornada de trabalho e um aumento, vamos se dizer, ainda um aumento significativo no ganho mensal. Posso afirmar, embora vocês não me conheçam, posso afirmar que a melhor compra que eu fiz na minha vida foi essa máquina aqui, porque ela eliminou vários problemas que eu tinha. Vocês podem ficar em paz. A gente vai chamar aqui, agora, a gente dividiu, deu uma alterada aqui, ia chamar 4 afiador de elite, a gente vai chamar 2, de 2 em 2, então a gente deu uma reduzida no tempo, para dividir para os 4, para ficar mais daorinha aqui na imagem, senão ia ficar bagunçado. Então, a gente vai, esses 4 camaradas, eles estão com essa criança aí, lá na oficina deles, há algum tempo aí, praticando, treinando, vendo se funciona mesmo, para depois a gente poder lançar no mercado. Então, vem para cá, Cleiton. Show de bola. Cleiton é faixa roxa. É isso ainda? Já trouxe a placa para graduar ou ainda não? Show. Quiser ficar ali já? Prazerzão. Fica do lado da criança isso aqui. Vou pegar essas garrafas aqui só para não ficar feia. Acho que aqui vai. E vem pra cá, Guilherme. Outro? Peraí. Não, o Guilherme, o outro, você depois. Você é o Luiz Guilherme. Vem Guilherme 1. Guilherme 1. Show de bola. Bom, vou fazer umas perguntas para esses camaradas aí, vamos ver se a gente consegue arrancar alguma informação aí privilegiada deles. Mesmo apresenta para nós aí, o Cleiton, fala um pouquinho aí de onde que você veio. O Guilherme está na tela. Guilherme? Pode ser o Guilherme. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Parabenizar também o Jefferson, o Moisés e a toda a equipe pelo evento. Se eu der umas gaguejadas, vocês também não reparam não, beleza? Eu sou da cidade de Salto. E para quem não conhece também, o Jefferson tem o privilégio de ser meu cunhado, né? É engraçadinho ele, né? É isso aí. Bom, a fiação na minha vida, ela chegou através do Jefferson, né? E do Rafael, que tá ali, também é meu cunhado, cadê? Tá lá atrás. Na verdade, eu fui esperto, eu cheguei na família, casei com a irmã, já peguei a profissão também, e foi assim que a fiação chegou. Eu já sabia que o Jefferson estava há um tempo, quando ele começou lá no início, né? Que ele tinha começado com o chaveiro, mas a gente de fora não tinha muito entendimento. Aí nisso aconteceu muita coisa, eu fui embora para Santa Catarina e numa dessas vindas de lá para cá, ele já estava nesse projeto da escola. Aí ele me apresentou, no começo eu fiquei meio assim, mas eu sei que quando eu já voltei com a máquina, já para lá para Lages, em Santa Catarina, já comecei a afiar daí em diante. Isso aí. É isso aí. Pode me ajudar aí. E aí, como que foi lá essa jornada? O Guilherme, ele veio, né? Já estava há algum tempo com a escola. E eu tinha a oficina aqui em Indaiatuba. E aí eu falei para ele, vamos montar uma oficina lá, né? Tem bastante alunos vindo, vem do Brasil inteiro. A primeira vez que eu falei para ele, ele veio visitar a gente aqui. Era bem no comecinho, não tinha, né? Quase depoimento de ninguém, não via. E aí não quis, né? Falei, não, esse negócio aí não funciona, não, deve dar certo, não, né? E aí na outra vez que ele voltou, aí já estava mais encorpado, né? Foi, aí eu fiquei, acho que 3 dias lá na oficina, né? Fui lá. Aí o Gé não podia estar muito, eu fiquei lá com o Juninho, ele me passou o básico e eu voltei para lá com aquele básico, a máquina, os cartões de visita e a cara e a coragem. Chorei muito lá, Gislaine sabe, minha esposa que está ali, afiava chorando os alicates. Mas com o tempo, graças a Deus, a gente foi pegando a prática.
Alguém tem alguma pergunta? É que assim, eu já era aqui de Indaiatuba e a gente foi para Santa Catarina, que a gente fazia um trabalho com a igreja. Então lá a fiação para mim era como se fosse um complemento, né? Como a gente não tinha uma renda fixa, era algo que... Só que daí começou a engrenar. Aí nessa vinda de lá para cá, como eu vi que o negócio estava dando certo, aí a gente já viu que a escola com o Gé, o meu cunhado também, o Rafael, trabalhava já também com a fiação. Então lá nisso eu conheci uma pessoa, que é o Michael, né, que depois veio também fazer o curso. E é uma pessoa de caráter, eu achei, e nisso ele também já há um tempo queria aprender a fiar, porque ele trabalha com produtos para salão de beleza. E ele sempre viu que tinha muito serviço e pouca mão de obra qualificada. Aí nisso eu falei, conversei com meu cunhado lá, se você quiser, eu te passo aqui o que eu sei e você pega esse material que eu tenho, essas ferramentas, e você fica para trabalhar. Então, as clientes que eu tinha lá, na verdade, aí ficou para o Maico. Lá você estava em que estágio, mais ou menos, faturamento? Lá era baixo. Lá era baixo. Era em torno de uns R$2.000 que eu fazia. Como era complementar, né, a renda, então eu tinha atividade da igreja. Então, a maioria do meu tempo era dedicado à atividade da igreja. Então, a fiação era um complemento, né? O negócio começou mesmo aqui, foi aqui Isso, mesmo. mas com uns 15 dias assim que eu estava afiando lá, essas clientes já gostavam, porque pelo método que a gente usava, a fiação já era um nível acima do que elas tinham lá, né? Uma pergunta aqui, acho que nunca fiz ela. Esse faturamento que você fazia na afiação lá, era melhor ou pior do que você ganhava da igreja no auxílio? Dava umas 3 vezes mais. Então era um complemento que já pagava mais do que ele ganhava. Isso, complemento que a gente diz que eu não tinha como uma renda fixa, né? Por exemplo, se tinha dia que eu não podia fazer o serviço, aí eu tinha que reagendar aquele serviço para outro dia. Se a pessoa não quisesse, eu acabava não pegando o serviço, né? O pessoal está querendo fazer pergunta, segura, Lúcio. Vamos apresentar o outro cara ali, e aí a gente depois acho que daí fica legal também. O nosso aluno Cleiton também, conta aí um pouquinho como que foi esse início aí, que você conheceu a fiação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Cleiton, sou de Mogi Guaçu. Gostaria de parabenizar esses dois ferinhas aí, que esses caras são show de bola. São dois parceiros mesmo, desenvolveram uma empresa que todo mundo sabe aqui que não tem, é indiscutível a qualidade do trabalho que eles oferecem para a gente. Também parabenizar toda a equipe da escola, porque toda vez que a gente precisa de atendimento, todos estão sempre dispostos a ajudar a gente. E a minha história ela é um pouco meio complicada, porque ela veio na pandemia. Eu tinha uma empresa de transporte, 16 anos de transporte, e aí veio a pandemia, fazia transporte escolar e faculdade, universitário. Veio a pandemia, parou tudo. E a gente sempre mantinha uma reserva, mas questão de meses, isso foi embora, né? Porque cortou o ganho, não tinha mais ganho nenhum. E eu e a minha esposa, a gente trabalhava junto, ela era monitora e eu era motorista. A minha mãe também trabalhava com van, meu irmão também trabalhava com van, família toda. Todo mundo se viu desempregado, sem renda nenhuma. Aí bateu o desespero, o dinheiro acabou. Graças à minha mãe, que pude colocar, ela colocou comida na mesa da minha casa para comer, porque, como eu falei, meu dinheiro acabou rapidamente. Quando a gente tem uma estrutura, um ganho razoável, a gente também tem um gasto razoável. E acredito que quase 4 ou 5 meses, isso acabou. E aí a gente se viu num beco sem saída, mas tanto eu, minha esposa, minha mãe, minha família, a gente sempre acreditou muito em Deus e sempre colocou Ele nas nossas vidas. Sempre oramos, pedindo direcionamento para Ele. E aí aconteceu tudo isso, a gente, numa situação dessa, sem saber o que fazer, o estado de São Paulo, eu acredito que foi um dos estados que foi mais prejudicado, né? Por nada era permitido voltar. Resolvi vender a van. Foi vendida a van para São Luís do Maranhão.
Porque aqui ninguém queria comprar também, mesmo tendo um prejuízo de R$45 mil na venda, abaixo do preço do que valia, Caramba. para poder vender, se livrar, né, da van. Graças a Deus, ele colocou uma pessoa, veio, buscou a van. E aí, vamos fazer o quê? Aí tinha um prédio comercial lá, que a gente tinha fechado um outro comércio. Eu estava mexendo lá, minha mãe falou com a minha esposa: "Pô, você sempre fez a sua unha, faz a minha, né? Faz a sua mãe. Por que você não vai fazer um curso de manicure?" Aí foi quando ela deu início, né? Já bateu aquele estalo e começou a correr atrás. Arrumou uma pessoa que dava curso lá na cidade, fez o curso, tudo. Aí chegou o momento de afiar os alicates. Aonde que leva? Ah, leva fulano de tal. Aí levou. Aí vai usar o alicate, beliscava, não estava legal. Aí conversa com uma, conversa com outra, eu levo em fulano de tal. Aí eu catava e ela levava o alicate, voltava, usava o alicate alguns dias, até razoável. Hoje falo razoável porque hoje a gente conhece a profissão, né? Até razoável, o alicate já não... Aí foi quando a minha esposa, com a minha mãe, falou para mim: "Ó, você trabalhou na área de manutenção, já foi ferramenteiro, trabalhava com fresa, com torno, por que você não tenta?" Ah, vamos ver, né? Aí comecei a pesquisar. Assisti vários vídeos no YouTube. Primeiramente, eu acho que a maioria pegou a lima, acabou com o alicate, destruiu tudo. Também passei por isso, assistindo o vídeo. Aí encontrei a escola do afiador, entrei em contato, fiz bastante pergunta e fui me interessando. Aí comprei a máquina, acho que eu vim buscar a máquina dias antes do Natal, que eu acho que eu peguei com você, né? 2000 Que ano que foi? Lembra? 2021? 2021, né? Acho que é 2021. E agarrei aquilo ali com toda a força, coragem, fé em Deus e comecei a trabalhar. Várias vezes me peguei chorando, com vontade de desistir, de largar, mas eu falava: não, Deus me deu esse direcionamento, é isso que eu vou ter que fazer, né? Minha esposa, minha mãe, sempre me apoiando, sempre do meu lado, tentando me acalmar, tentando me ajudar. Aí, primeiro mês, eu lembro que eu faturei R$680. Por um momento, eu parei, pensei e falei: meu Deus, como que eu vou sustentar minha família com R$680? É, bem dizer, a prestação da minha casa. Como eu vou sustentar? Só Mas uma pergunta. Quanto que você faturava com a van? a van faturava em torno de... Como eu tinha parado de trabalhar à noite, no último ano que eu estava trabalhando, eu resolvi trabalhar só de manhã e à tarde. Eu faturava cerca de 7.500. Isso limpo? Isso bruto. Bruto? E Bruto. Limpo. Tirava uns 1.200, 1.300 de combustível. Sem contar pneu, sem contar troca de óleo. Só o combustível mesmo. 5 né? mais ou menos aí. Isso. Chegava limpo. Nessa faixa. Só pra gente entender. Então, vivia uma vida confortável. As contas tudo paga, tinha alimento, que era o que eu mais me importava, sempre me importei para minha família, para meus filhos. Aí, nesse mês, quando eu vi o valor, eu falei: meu Deus, agora... Só que mesmo assim, falei: não, esse foi o direcionamento. Eu estava tendo o apoio da minha esposa, o apoio da minha mãe. Eu lembro que o primeiro dia que eu e minha esposa fomos separar o dinheiro para pagar as contas. Vocês desculpam, porque a gente lembra, é emocionante. Sobrou coisa de 20 centavos. E as contas estavam todas pagas, com o suor do nosso trabalho. Eu da fiação e ela da unha. A gente só se abraçou e agradeceu a Deus. Porque o que tinha sobrado era muito. Porque o resto já tinha. Tinha alimento, a casa estava paga, a água paga, a força paga. Eu não precisava de mais nada. Precisava de saúde para continuar trabalhando. Isso no meio da pandemia. Então, para mim, foi um início bem difícil. E aí, com o tempo,
você vai correndo atrás, né? Minha mãe, minha esposa, catava moto, ia no salão. Eu sentava, não tinha serviço, sentava, catava o celular, ficava nas redes sociais procurando manicure, mandava número, recebia muito não, ia entregar cartão, a pessoa às vezes mal olhava na sua cara. Ah, já tem fiador, sabe? Só que aí, como se diz, né? Deus, ele nunca desampara a gente. Nunca. Se você colocar ele na frente de tudo e acreditar e ter fé e perseverar, ele vai estar sempre ajudando. Hoje eu falo, eu amo o que eu faço. E hoje eu paro e penso assim, meu Deus, lá atrás eu falei, como que eu vou sustentar a minha família afiando alicate? E hoje eu sustento e vivo muito bem com a fiação de alicate. Show. Show. Seu começo, né? Agora a gente vai para o começo que quem está começando às vezes não consegue enxergar, né? Só vê o glamour de faixa roxa ali, né? Ganhar de 6 a 9 mil é legal, né? Ganhar faixa preta, mas o início, né, do sacrifício, das dificuldades, a gente não, às vezes não quer passar por esse processo. Se você não passar pelo processo, desse processo inicial da dificuldade, que uns vai ter mais, outros vai ter menos, né? Às vezes a gente tem alguma parceria, consegue conectar com alguém que nos auxilia, que nos dá uma força e você consegue embalar mais rápido. Outros têm que ir na raça ali e sofre mais sozinho, né? Então, cada um vai ter o seu processo e tem que passar por ele para chegar nas próximas fases. Show. Vamos para as perguntas? O Edilúcio estava armado ali já querendo fazer uma pergunta. Boa tarde ao pessoal aí das faixas, né? Faixa preta e faixa roxa aí, nosso amigo Cleiton. Cleiton, pô, que exemplo, hein? Cara, parabéns. Eu lembro da sua live lá, foi na época também que eu comecei. Também passei por um período difícil. Mas, enfim, o que eu estou querendo saber dos faixa preta e dos mais graduados aí, primeiramente, eu queria falar que eu estou muito feliz com a faixa que eu estou, que é a faixa mais bonita que tem. É a faixa verde. É a faixa que vai amadurecer. Né? Eu tenho fé nisso, né? Então, aqui, o pessoal que é faixa preta, que eu estou assim, eu fico doido quando eu vejo um pessoal mais evoluído ali, eu vou ouvir aí, conta um segredinho aí. Eu tô captando todos esses segredinhos aí para eu poder agregar no meu negócio lá. Já até abri o meu CNPJ, estou feliz toda a vida. Então, faixa preta, né? Como é Gleison? Como é seu nome? Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Aí eu queria saber também, se o Cleiton também estiver nessa condição, vocês que já estão mais graduados, já estão numa produtividade mais avançada do que a gente aí, que está para amadurecer ainda, você tem alguém para te ajudar lá na sua produção? Ou você está sozinho lá na produtividade? Porque a gente que está no início, igual no meu caso, eu atendo o telefone, eu afio, eu busco, até sofri acidente outro dia, eu estou meio temeroso com isso, de ficar no trânsito. Porque eu sou de Belo Horizonte, para quem não sabe, o trânsito é meio agressivo lá. Aí eu tô querendo saber disso, para eu poder agregar, colocar um motoboy, alguma coisa assim, sabe? Para passar para a próxima fase. No meu caso, assim, quando eu vim de Santa Catarina para Salto, o Jefferson já tinha lá a oficina, então eu cheguei e entrei na sociedade. Quando eu assumi a oficina, aí eu trouxe a minha esposa para trabalhar comigo, que está ali. Ela saiu do emprego e veio trabalhar comigo, mas isso ela ficava só no atendimento e eu na parte de preparação, afiação e saía fazer rua. Aí eu já sou meio magro, aí teve uns meses assim que eu já estava sumindo, tava ficando, cabelo já não tem, estava ficando só o olho e dente. Aí um dia eu saí para a rua, voltei, nisso que eu voltei, tinha uns alicates desbastados na bancada. Aí eu falei para ela, o Gé veio aqui, que eu achei que o Gé tinha ido lá e me dado uma força adiantada. Ela falou, não, fui eu que desbastei. Eu falei, não foi você, fui eu. Eu falei, leva jeito. Aí a partir daí comecei a ensinar ela. Então a parte de preparação e acabamento dos alicates é ela que faz. Aí eu afio, tesoura, faca, aí sou eu também quem faço. Aí ela também faz o atendimento na frente, que daí tem a loja física, né? Cópia de chave é ela que faz também. E agora a gente tem um motoboy terceirizado que ele vai só
na parte da tarde, às 2 horas, ele vai, a gente monta a rota para ele e faz as entregas e as coletas, que é para eu poder ficar dentro da loja. Porque nisso que eu saía 2 horas de rua, financeiramente falando, a gente perdia, né? Porque o tempo que eu estou na loja, a gente faz a fiação na hora. Então, é o tempo que eu consigo estar ou adiantando um serviço ou fazendo uma fiação na hora. Da minha parte, Edilúcio, eu fiz uma escolha diferente. A partir do momento que eu passei aquele problema na pandemia, a gente vivia em função do trabalho. Tanto eu como a minha esposa, a gente não tinha tempo para a gente não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada. E aí aconteceu a pandemia, acabou sendo uma lição. Que tudo aquilo ali, todo aquele empenho em cima de trabalho, acabou sendo em vão. Você entendeu? Se não fosse a ajuda da minha mãe, se não fosse, logicamente, Deus, em primeiro lugar, está sempre ali ajudando, qual foi o valor que eu tive com aquilo? Entendeu? Eu vivi em função do trabalho. Não, a gente precisa trabalhar para viver. Você entendeu? Então, hoje, eu faço ao contrário. Eu poderia estar na faixa preta. Graças ao bom Deus, eu tenho potencial, eu tenho a super máquina, que vocês vão conhecer, eu tenho uma carteira de cliente muito grande, mas eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de cuidar mais da minha saúde, de estar mais tempo com a minha família, reduzir a minha carga horária de trabalho pela metade, tendo o mesmo ganho que eu tinha antes. Então, se eu trabalhava de 11 a 12 horas por dia, hoje eu trabalho de 5 horas e meia por dia. Minha esposa me ajuda a embalar os alicates, limpar e embalar os alicates, porque é uma coisa que eu detesto fazer, isso eu não gosto. Então, ela faz para mim nos intervalos de cliente dela, que ela acaba de atender, porque ela é manicure. Então, ela me ajuda. O meu filho prepara os alicates para mim, parte do cabo ali, ele que desbasta o cabo, entre o cabo ali, ajusta, tira a folga e lubrifica para mim. E deixa para mim afiar. E eu reduzi a metade da minha jornada de trabalho. Hoje eu cuido mais da minha saúde, tirei tempo para mim, minha esposa tirou mais tempo para ela. A gente acorda de manhã, a gente vai para academia, a gente treina, volta, aí eu começo a trabalhar 9 horas, quando é umas 11h20 eu paro, vou buscar minha filha na escola, 1h30 eu volto a trabalho até umas 4 e pouco, começo a embalar, fazer itinerário, para buscar mais alicate e entregar mais serviço. Volto, a gente volta para a academia de novo e vai fazer um cardio para a gente cuidar da saúde, porque 37 anos com triglicérides, colesterol e ácido úrico lá nas alturas. Eu ia viver em função do trabalho. Daqui a pouco eu ia ter um infarto, ia ficar tudo aí. O que eu levei da vida? Não levei nada. Então eu resolvi tirar o pé, porque eu falei, não, eu não vou chegar a lugar nenhum desse jeito. O que eu ganho é suficiente para mim. Pagar minhas contas, meu filho pede uma coisa para comer, minha filha pede uma coisa para comer, graças a Deus a gente tem dinheiro. É isso que importa para mim hoje. As contas tudo paguinho. Show. Só para efeito de informação, estava tendo um debate ali da equipe, dos editores, um falando o outro falando não não é. Eles estavam debatendo um estava falando que era o Cleiton, o outro estava falando que não era o Cleiton, que eles não reconheceram pelo primeiro vídeo, a primeira live que ele fez com a gente lá. Ele já deu, o homem deu uma... Aí eles vieram perguntar para mim se era mesmo ou não. É isso aí. Eu acredito que isso aí, né, é muito de fase, né? Então, é importante você entender qual fase você está. Porque, por exemplo, você pega alguém, o Cleiton tem a casa própria, aí você pega alguém que não tem a sua casa própria. E aí você fala assim, eu vou pegar o mesmo exemplo dele nesse sentido, e eu vou tirar o pé agora, porque eu vou ficar, para mim 3 contos, tá bom. Então, às vezes, eu estou num momento de pisar no acelerador, vou ter que dar uma, entre aspas, uma descontrolada na parte de trabalho, para trabalhar mais, para me criar Aí depois eu poder controlar, e aí é importante saber, entender as fases, e não também ficar o resto da vida a mesma fase, né? Isso aconteceu comigo com Moisés, né? Quando eu conheci Moisés, ele estava numa fase, e eu estava em outra totalmente diferente. Eu precisei acelerar mais, e ele já estava num nível que ele não precisava acelerar tanto. Então, eu tinha que entender que eu tinha que acelerar mais, e ele não precisava acelerar igual eu. Então, isso é importante. Eu acho que você estar presente para isso é fundamental
não confundir com o nível do outro, né? Saber o seu nível para você poder acelerar se precisar reduzir, põe o pé, segura no freio para controlar, para depois deixar tudo aí. Comigo aconteceu em 2012, né? O último ano que eu estava trabalhando, tocando junto à fiação, né? Eu descobri que eu tive um câncer, estava com câncer de pele, e foi uma cirurgia numa pinta que eu tinha, e fui ao médico para retirar, aproveitar o convênio que eu estava na empresa no último ano, e eu descobri que era um câncer, é um câncer que mais mata no planeta, né? O câncer melanoma, câncer de pele gravíssimo. Aquilo ali desabou, né, meu? Parecia que tiraram o meu chão. Passei mal no consultório, aquilo ali, não... sabe? Aí você tem um estalo de ver a vida de forma diferente, né? Então, eu saí da empresa, toquei minha empresa no próximo ano para eu recuperar aquele dinheiro que eu tinha perdido, aquele salário bom que eu tinha até na época, mas já com esse formato de cabeça, né? Dividindo as áreas da vida, tomando um pouquinho mais de cuidado na área da saúde, na área do trabalho, família. Então, né, de 2012 para cá, eu passei a ver a vida diferente. Então, cada pessoa tem a sua fase, tem o seu start, né? Tem gente que não tem isso, né? Acaba partindo dessa e não tendo uma segunda chance, mas a gente que fica, a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, épocas, fases, e cada pessoa vai ter a sua, né? Então... Show. Vamos para as perguntas agora que todo mundo, acho que acredita que quer saber um pouquinho. Vamos ser mais objetivo, que acabou o nosso tempo. Aí agora, certeza. O Guilherme, quando você veio para Salto, já tinha uma máquina lá? Não tinha ainda, né, na loja, né? O Guilherme, né, quando ele veio de Santa Catarina, a loja, ele virou sócio nosso da loja com o Rafael, e acho que não tinha ainda a máquina ali, né? Foi depois de um tempo. Você já chegou ali, já tinha alguma máquina já de Na verdade, teste? foi uma máquina lá que foi meio que adaptada, né, para minha chegada, né? Depois que foi uma depois máquina que veio. própria. Tá. E aí era aquele, acho que é o eixo jacaré, era diferente a máquina lá, que era toda aberta ainda. Você não tinha carenagem, né? Era o eixo robôzão. normal. Eu peguei uma das primeiras que tinha sem, não era carenagem. Quem tem a máquina? O Thiago, né? Das máquinas sem carenagem. Ele tinha a minha máquina sem carenagem, que era do Moisés, só que era outra já, não era a primeira. Aí essa maquininha que estava parada, eu coloquei na oficina para ele poder ajudar a gente lá. E aí, o que você percebeu de diferença quando começou o início do protótipo ali da Super Result ali, que ele foi o primeiro que começou a testar as primeiras máquinas ali que a gente colocou nas oficinas? Foi lá na oficina. Como que você sentiu? Qual foi a diferença que você sentiu? Como foi? Adaptação? A diferença é o básico, né? A produtividade aumentou e a qualidade também. Então é o que a gente quer, produzir mais e subir a qualidade. E desde que teve a evolução das máquinas, é isso que a gente tem. Não é porque estamos aqui falando para vocês, não. É o que a gente fala o que é. Quando não é, a gente diz que não é, né? Mas ele acompanha, né? Tudo que mexia na máquina, eu jogava lá na mão dele, vai testa com a super máquina, né? Aqui vai ser mostrada depois. Eu não trabalhei muitos dias, mas os dias que eu trabalhei, eu fiz uma média, deixei uns alicates preparados, e eu falei para você, né? Era 35 alicates afiados por hora. E não é afiado de qualquer jeito, não. Eram bem afiados. Claro que a gente não tem essa demanda, né? Para ficar 8 horas trabalhando, fazendo 35 alicates por hora. Mas eu falei, vamos ver se o negócio produz mesmo, se vai ter qualidade. E foi aprovado. Foi show de bola. Show. Eu falava pro Moisés, né? Que ele não acompanhava. Aí o Moisés falava, não é possível, né? Será que não? Surreal, né? É surreal o negócio. Show. E você, Cleito, como que foi essa mudança da Result? Quantos alicates você afiava? O máximo que você conseguia afiar ali na Result por dia? Na Result eu fazia em média de 15 a 20 alicates por dia. Eu nunca tive essa habilidade tão extraordinária que eu escuto alguns falando de fazer 60, 70, eu nunca consegui.
Fazia de 15 a 20, sofrido ali. Porque eu entregava o alicate, você sabe, você já viu lá como é que eu entrego o alicate, você já viu como é que é a qualidade que eu gosto de entregar. Extremamente polido, fio alinhadinho, perfeitinho, o máximo que eu posso. Então, ficava nisso aí, preso nisso aí. Certo. E depois, Então, pegou a máquina aí, como que foi o Cleiton, o teste dele com a máquina foi o seguinte, como ele ele afia muito bem, né, qualidade lá em cima, só que ele não conseguia sair desse 20 aí, não batia e voltava. Aí o teste dele foi o quê? Eu quero saber se um cara de 15, que afia 15, 20 alicates por dia na Result, se com o mesmo tempo que ele faz, se ele consegue aumentar a produtividade dele com outra máquina, sem mexer nesse camarada. E aí, como que foi? Hoje eu começo a trabalhar às 9 da manhã, quando é 11h20 mais ou menos, eu afiei 20, 22 alicates. Na parte da manhã, com ela. E é igual o Guilherme falou, qualidade melhor, uma posição de trabalho indiscutível, não tem nem o que falar. Melhorou muito a qualidade, né? A postura de trabalho, a qualidade do alicate, ao meu ver, eu acho melhor. O acabamento que dá no alicate, eu achei muito boa a máquina. E como que foi? O máximo era 20 e hoje, qual que foi o máximo que você conseguiu fazer com ela? O máximo que eu consegui fazer hoje foi 75 alicates no dia. Show. Mesmo período, mesmo esquema? Como que é? Esse horário. Hoje a minha carga de horário de trabalho é essa que eu falei. Eu trabalho das 9 às 11h20. Depois eu volto a 1, às vezes 1h30, e vou até 5. Essa é a minha carga, minha jornada de trabalho. Sem passar disso. Sem passar disso. Depois eu saio, entregar e coletar mais alicate, que é eu que faço o serviço de motoboy. Tem uma pergunta? Você conseguiu fazer isso do começo do processo até o final ou só a fiação? O alicate estava pronto, você pegava e afiava. Aí dava o DOCT. Eu afiava e fazia o polimento, porque essa parte eu não gosto de passar para ninguém fazer, porque eu gosto de afiar, testar o alicate, fazer o polimento, testar o alicate, limpar e testar o alicate novamente. Eu sou meio psicopata com o negócio de teste. O processo inicial, então, era outra pessoa que Não, fazia. o processo que faz é o Rian, que é meu filho, que faz o desbaste entre cabos ali. Ele ajusta e tira folga para mim. Tá ok, então. Obrigado. A pergunta para complementar essa dela antes, era o seu filho também que fazia o desbaste ou não? Mesma coisa, era meu filho que fazia o desbaste. Então não mudou nada no processo lá, só mudou a máquina. Não, mesma coisa, só mudou a máquina. Gostaria de saber, no caso, então, você faz o processo sozinho ou também tem ajuda da esposa? Não, minha esposa que faz a preparação. Tá. Como exemplo, quando a gente fala por exemplo, da Result, o que eu contabilizo é o que eu afio. Porque daí preparação já vai outro processo, outra máquina, a afiação só. Eu afio e entrego para ela dar acabamento. Agora, dos dois, sentando agora 15 horas para afiar. Uma hora, mais ou menos, quanto? Qual a produtividade por hora com essa máquina comparada com a outra Result? Só para afiar? Só para afiar. Igual eu falei, dependendo do nível do afiador, dá para fazer uns 30 alicates por hora. Aí vai depender muito também da prática da pessoa, né? Porque não é só a máquina que manda, também tem ali. Porque no começo, para mim, fazer 5 alicates era 3 dias. E a minha esposa sabe, tinha um alicatinho que ia curtinho assim, que ele não tem o cabo, é o cabo de plástico. Eu chegava lá e na volta eu já passava na perfumaria e comprava outro para dar para manicure, porque eu desistia de afiar e dava um novo. Ficava elas por elas. Então aí vai dependendo também já da experiência, né? Vamos dizer assim, do afiador, né? Assim, na verdade, se eu pegar uma leva de alicate que já foi afiado por mim, gasto um tempo. Se for alicate novo, é outro tempo. Se você pegar um alicate de outro afiador, às vezes ele dá muito mais trabalho do que um alicate novo. Então, é relativo, entendeu? E assim, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o que cada um gosta de entregar em questão de qualidade. Por exemplo, tem pessoa que não se importa de entregar a lâmina um pouquinho mais grosseiro, vamos dizer, o passe da lâmina. Tem outros que já gostam de entregar ela extremamente lisinha.
entendeu? Que é o meu caso. Eu gosto de deixar o alicate bem lisinho, que eu falo, sem ranhura. Você passa a unha, você não sente a ranhura, entendeu? Outro, você já pega o alicate, quando você acaba de dressar o rebolo, você faz o alicate pela primeira vez, não fica mais áspero. Você consegue deixar, com essa máquina aqui, se você afiar dessa forma, não vai voltar um alicate. Não vai. Porque eu já tive em momentos já de precisão, de ter acontecido as coisas e atrasou a produção, o que eu fiz? Deixei o rebolo um pouquinho mais grosso e fui, entendeu? Não volta um alicate. O poder de corte do rebolo, ele é totalmente diferente, entendeu? Muda demais a fiação. Então, você, sabendo trabalhar em questão de dressamento, a quantidade e a qualidade que você gosta de trabalhar, meu amigo, não tem, é um foguete. Aí é você que vai colocar 30, 15 por hora, 20 por hora. Aí cada um vai ter que regular a sua qualidade que gosta de entregar de trabalho. Mas que a máquina é totalmente diferente em questão de produção, sem dúvida. E o mais importante, trabalhava na outra Result, o dia inteiro, mesmo com o pé, querendo ou não, a gente acaba ficando um pouco com a coluna torta, encurvada. Um pouco não, bastante. A postura de trabalho dessa máquina agora é indiscutível. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar, por exemplo, uma carga de horário de 9, 10, 12 horas trabalhando, é outra conversa. Você vai ter uma outra disposição, uma outra postura de trabalho, é totalmente diferente. Só pegando um gancho aí, essa dor, né, bastante gente reclama. Em 2014, eu tive uma inflamação, né, no ombro, na parte de clavícula, por conta disso. Ficar agachado muito tempo. Eu tinha saído da empresa, aí aumentei muito o tempo de máquina ali, né? E 70 alicates todos os dias, né? 2012, 13, 14 ali. Foi quando tive essa inflamação e não saía de jeito nenhum. Eu tinha que trabalhar, eu cheguei a trabalhar alguns dias assim, minha esposa lembra, minha máquina eu trabalhava em pé, tinha dias que eu tinha que fazer isso aqui, para minha coluna ficar reta e eu poder continuar trabalhando. E aí eu mudei o projeto da Result, isso em 2014, eu elevei os rebolos e comecei a trabalhar olhando para frente. Isso aí, de um dia para o outro, a dor foi embora. Eu pude continuar trabalhando com a fiação. Então, esse projeto de elevar foi algo assim que melhorou muito a postura e com isso você também fica mais, né, confortável por mais horas trabalhando. Só que esse projeto ele parou, né, ali, a gente não fez ela no início da escola para iniciante, porque é muito difícil, né, de se trabalhar quando a gente é novato com essa postura. A Result tradicional, a postura é melhor para quem está começando, né? Então, isso aí a gente retomou agora, esse projeto, com a ideia já de, como a gente sobe o rebolo, fica um espaço maior, porque não aumentar o rebolo e melhorar também a produtividade. É aí que a gente retomou esse projeto agora recente e temos aí esses caras validando isso, né, para a gente. Porque, assim, uma coisa muito interessante, que se você tiver com um trabalho exaustivo, você fica o dia todo na frente da máquina, você pensa que está produzindo. Não está. Quando você trabalha com o corpo descansado, sem aquela dor queimada, sem aquilo te incomodando, as coisas fluem mais, o trabalho flui mais, você tem mais agilidade. Entendeu? Então, essa máquina aqui me proporcionou uma postura melhor de trabalho, uma produção maior, uma redução de 50% da minha jornada de trabalho e um aumento, vamos se dizer, ainda um aumento significativo no ganho mensal. Show de bola. Pessoal, o nosso tempo estourou aqui. Tem mais dois ainda que dá para vocês fazer mais perguntas. Queria agradecer essa abençoada aí que está fazendo esse teste. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Show. Eu que gostaria de agradecer você, Jefferson, Moisés, pela oportunidade, né, de poder ter testado a máquina, de estar aqui hoje dando, né, o relato do que ela é. Entendeu? E posso afirmar, embora vocês não me conheçam, posso afirmar que a melhor compra que eu fiz na minha vida
foi essa máquina aqui. Porque ela eliminou vários problemas que eu tinha. Vocês podem ficar em paz. Fio, mas você comprou ela, você não devolveu ela para mim, não? Eu não devolvi, eu paguei ela, lembra? Eu não quis devolver a máquina. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe, tá? Prazer, Valeu, Guilherme. Obrigado, tá? Deus abençoe. Deus abençoe.